Amém, glória a Deus. Nós vamos fazer um comentário sobre o Deus da Bíblia. Hoje eu me lembrei deste Deus maravilhoso, a esse Deus que criou o céu, que criou a terra e que criou o mar. Amém. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Amém. Ao Deus da Bíblia, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao Deus poderoso, ao Deus glorioso. Em Jeremias capítulo 10, fala assim: os ídolos e o Senhor, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Amém. Ó casa de Israel, mas eu posso falar ao Brasil, ao mundo. Amém. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo firmam para que não se mova. Para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os levem, porquanto não podem andar. Não tenho receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Quem te não temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o teu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida de taça e ouro de ufaz. Trabalham no artifício, do artifício das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul, celeste, púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus, os deuses que não fizeram a terra, esses deuses desaparecerão da terra. Esses deuses também vão desaparecer debaixo dos céus. Amém. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonhe-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fudida mentira é e não há espírito nela. Vaidades são obra de engano. No tempo da sua visitação virão parecer.
Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome, ajunta da terra a sua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se fora, como se uma funda, os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo, dizendo, ai de mim por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram, os meus filhos foram-se de mim. E não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas coxilhas. Porque os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam e todos os seus gados se espalharam. Vamos buscar o Senhor, os pastores, os missionários, os dirigentes, diácono, diaconisa, todos os humanos, todas as mulheres, todos os homens, devemos buscar ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto se pode ouvir, porque haverá um dia, haverá um tempo em que clamarão ao Senhor, pedirão socorro, socorro de Deus, e ele não vai ouvir, ele não vai atender, ele não vai socorrer. Amém. Eis que veio uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com a medida, não na tua ira, para que não me venha reduzir a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, sobre as gerações que não invocam o teu nome. Essa nossa geração do século 21, devemos invocar o Deus da Bíblia. Devemos clamar por um Deus que criou o céu, o Deus de Jeremias, o Deus de Isaías, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque ele mora no mais alto sublime trono. Ele mora no paraíso, bem alto, bem alto, bem alto daqui, mas ele ouve a nossa oração, com fé, com confiança, clamando pelo socorro dele, pedindo de Deus misericórdia, compaixão, piedade, intercedendo pelas almas que estão enfermas, pelos homens, pelas mulheres que estão atribulados, angustiados, feridos na alma, no corpo e no espírito. Estão sofrendo, estão desamparados, foram abandonados pelo pai, pela mãe, órfãos, são viúvos, perderam um parente, estão passando por um momento difícil da sua vida, estão sendo injustiçados, estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, estão em guerra, estão em conflito, um marido que deixou a esposa que deixou o esposo e vice-versa. Famílias que não têm harmonia, não há o temor do Senhor ali. Só briga, contenda, desavença. Falta a presença do Espírito Santo de Deus. E nós devemos buscar o Senhor Jesus Cristo, pedir que o Senhor Jesus Cristo perdoe nossos pecados. Perdoa nossas iniquidades, as nossas maldades. Se existe alguma coisa que existe no nosso coração, alguma mágoa, algum rancor, algum ódio, alguma coisa ruim, algum ressentimento, que o Senhor venha tirar da nossa alma e que Ele venha encher o nosso coração de misericórdia, de piedade, de aquebrantamento, em vez de estar discutindo, batendo boca, nos aquebrantar na presença de Deus.
nos aquebrantar e deixar tudo na mão de Deus, para que Deus venha julgar. O profeta Jeremias dizia para o Senhor: castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ele falou isso para o Senhor. Ele dizia para o Senhor que o Senhor poderia castigar ele. Faço das palavras de Jeremias a minha. Castiga-me, ó Senhor. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos castigados por Deus, sim. Nós não vamos imaginar que Deus é um pai, é o nosso pai. Qual é o pai que vê um filho fazendo uma coisa errada? Ele não vai lá e dá umas palmadas nele, repreende, enfim. Ele tem que, nós somos crianças aos olhos de Deus, somos meninos, somos bebês. Nós estamos andando, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E nós fazemos muita coisa que desagrada o coração de Deus. Fazemos, falamos, pensamos, procedemos. Mas o Senhor nos castiga. Assim como ele castigou o profeta Jeremias, mas o Senhor nos castiga com medida. Ele castiga com amor, com piedade, com um sentimento de pai mesmo, não com raiva, não com ira, porque se o Senhor fosse nos castigar com ódio, ele já tinha desaparecido dessa terra, porque tamanho é o nosso pecado, tamanho as nossas falhas, tamanha é a nossa rebelião contra Deus. A Bíblia diz que todo mundo pecou, não tem um sequer nessa terra que fala, eu sou sem defeito, eu não tenho falha, eu sou isso, eu sou aquilo, não existe. Só que a pessoa perfeita mesmo é Jesus Cristo, que nunca pecou, nunca só fez o bem para as pessoas, só fez ajudar as pessoas. Nós não, nós estamos ainda num processo de santificação. A gente murmura, a gente reclama, a gente não agradece a Deus, a gente fala mal de um, fala mal, a gente se ira. Como é tempo, mas a gente se ira, a gente fica, enfim. Então, em vez dessas coisas, a gente tem que agradecer a Deus. Hoje eu me lembrei muito de Deus. Lembrei de Deus, lembrei que existe um Deus que é o Todo-Poderoso. E que há 10 a 15 anos atrás, ele me visitou quando há 20 anos atrás, eu estava atribulada, eu estava precisando da ajuda de Deus. E eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor, mas eu não clamei com voz, com palavras, não. Eu lembro que eu clamei ao Senhor com as minhas lágrimas. Eu lembro que foi 1, 2 horas chorando ali na presença de Deus. Eu chorei tanto, mas chorei tanto, que eu fiquei com o rosto inchado nesse dia. Aí veio uma serva de Deus, eu lembro que veio uma serva de Deus, e veio me falar, me disse, numa reunião, num culto, tinha multidões, tinha muita gente nesse dia. E Deus é maravilhoso, Deus é tremendo que usou aquela serva naquela noite. Ele disse que as nossas orações que nós estávamos orando, principalmente dos aquebrantados, dos que choravam muito pela presença de Deus, das mulheres, né, as mulheres que são mais choronas, mais aquebrantadas, Deus estava se agradando e Deus estava ouvindo as nossas orações. Deus estava ouvindo nossas lágrimas. Deus estava vendo nossas lágrimas. Eu me lembro que naquele dia foi tão maravilhoso aquele culto, foi tão tremendo aquele culto, que a igreja toda, tinha mais de 1.000 pessoas ali, mais de 1.500 pessoas ali naquela igreja. E foi uma coisa nova para mim, que eu era nova convertida. Eu tinha alguns meses de convenção. É uma característica de uma mulher, um homem que se converte a Deus, de ele ter muita sede, ela ter muita sede, muita fome da presença de Deus, de estar nos cultos. É o primeiro amor mesmo. E eu lembro que aquela igreja na qual eu estava
quando aquele irmão, que ele foi uma profecia, isso foi uma profecia. E diante daquela, a gente sentia a presença de Deus ali, todo mundo chorava ali, todo mundo gemia ali, sabe? Todo mundo foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e todo mundo chorava, chorava, gemia porque não resistia à presença de Deus ali. A presença de Deus era real ali. E eu glorifico a Deus porque foram momentos assim que eu passei na presença de Deus, inesquecíveis. Inesquecíveis, eu nunca vou esquecer que eu desfrutei assim mesmo, assim, de um movimento mesmo muito grande da parte de Deus. Foi nos anos 96, 97 para 98, 99. Foram os melhores anos da minha vida na casa de Deus. Porque, como eu já disse, a presença de Deus era real nos louvores, nas orações, na confraternização, todo mundo unido, alegre, feliz, muitas maravilhas. Eu tenho muita saudade dessa época. Eu tenho muita saudade dessa época, muita saudade mesmo. E Deus falou através daquela irmã que estava ouvindo as orações dos que choravam muito. Estava ouvindo, estava indo para o céu as orações, estavam chegando no céu as orações. E foi maravilhoso, e eu me lembrei, né? Eu comecei a soltar algumas lágrimas, mas não como aquela antigamente. Antigamente a gente chorava mais, hoje eu choro um pouco, hoje eu admito que eu choro um pouco. Vieram as tribulações, vieram as angústias, vieram as doenças, vieram as enfermidades, vieram tantas tribulações. Mas graças a Deus que a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Porque a Bíblia diz que só os vivos louvam ao Senhor. Todas essas tribulações que aconteceram comigo, com a minha família, com o meu marido, todas essas angústias, tudo essas coisas ruins que aconteceram com a gente na jornada, nessa caminhada, só foi para o nosso crescimento, só foi para nossa crescer mais em Jesus, crescer mais na graça, no conhecimento. Eu agradeço a Deus, eu louvo esse Deus de Jeremias, porque ele me castigou, mas ele me castigou com misericórdia, com brandura, com amor, com piedade, com compaixão. Amém. Ele me castigou com misericórdia mesmo, não tem outra palavra. Não tem outra palavra para dizer. E a este Deus da Bíblia, nós devemos render toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não devemos ter vergonha de chorar na presença desse Deus. Não. Ele merece as nossas lágrimas, porque ele chorou. Todos os profetas choraram, as irmãs choram. Eu, como eu já falei, eu estava num culto onde eu vi a igreja toda chorar, gemer na presença de Deus. Quando o Espírito Santo toma mesmo a igreja, a gente não resiste, porque é algo assim maravilhoso da parte de Deus. Nós sentimos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sabe? Uma coisa maravilhosa, o amor mesmo de Deus, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus socorre a gente, quanto Deus cuida a gente nos momentos tão difíceis da nossa vida. E só nos resta chorar mesmo, agradecer ao Senhor. Momento de luto, momento de pranto, momento de a este Deus, o Deus de Jeremias. Nesse século XXI, nós estamos invocando o nome dele. Já se passaram 10 anos, isso foi um fato que ocorreu em 1996, 96 para 97. E eu nunca vou esquecer. E hoje nós estamos em 2015, já se passaram mais de 10 anos. E nós ainda estamos lembrando daquele dia, que foi, como eu falei, inesquecível.
Foi momentos, mas foi 2 horas assim que ficou marcado na minha memória. Marcado. Eu peço que Deus venha quebrantar o meu coração mais e mais, o meu, do meu marido. A quebrantar, em vez de eu ficar reclamando da vida, reclamando das coisas, que eu venho agradecer a Deus pelos detalhes, pelos simples, pelas essas coisas mínimas que Deus tem feito. Só o fato de Deus guardar o meu marido todo dia nessa cidade aí, trazer a minha mãe, meus familiares, meus irmãos, os meus sobrinhos, toda a minha parentela. Eu agradeço muito a Deus. Deus deu um livramento muito grande para minha mãe em 2014, 2013, num atropelamento que era para ela ter sido esmagada pelo ônibus. E Deus deu esse livramento para ela. Ela só fez quebrar o braço esquerdo. Mas graças a Deus, eu peço muito a Deus que Deus tenha misericórdia da minha mãe. Tenha piedade dela, compaixão dela, de todas as minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Que Jesus possa nos abençoar hoje para toda a eternidade. E vamos agradecer a Deus. Vamos louvar este Deus. Pedir que Ele venha nos lavar com o sangue dEle. Amém.